Muito bom dia a todos que aqui se encontram, nossos irmãos, nossos companheiros, nessa manhã em que o Senhor nos abençoa com as dádivas das chuvas tão esperadas, que vêm reverdecer os campos do nosso vasto Paraná e sanear a psicosfera, um tanto conturbada, dos nossos dias. O nosso bom dia também aos internautas que nos acompanham pelo site Mensageiros da Paz. É com muita, mas muita alegria que a gente se assoma à tribuna desta casa, para esse encontro de amigos, de irmãos, porque é esta a finalidade da mensagem de Jesus na Terra. Somos aprendizes desse caminho, dessa trajetória, dessa travessia em que chamamos vida. E Ele que veio para que todos nós a tenhamos em abundância. Na terra, somos simples forasteiros. Por quê? O nosso verdadeiro lar brilha mais além. É uma frase de Lívia, da obra Ave Cristo. Desde os tempos mais distantes, em que o Senhor vem tangendo a nossa humanidade para o caminho, verdade e a vida, nós estamos ainda embaraçados com as questões do mundo, com as questões materiais, com as questões da vida, que aflui e reflui. E há tantas pessoas que não conseguem entrar no que a gente poderia chamar de fluxo da vida. E elas não entram nesse fluxo e vão permanecendo à margem. E os que entram nesse fluxo, que talvez nós podemos nos julgar assim, cada um acaba descobrindo o seu jeito próprio de ser e de viver, como canta Maria Bethânia. Então, esse jeito de ser e de viver que a gente vai entrando nas correntes da vida, no fluxo da vida, e vai funcionando, porque é preciso funcionar. Como pessoa, como pai, como mãe, como mulher, como homem, como jovem, como filho, como pai, como operário, como dirigente. Então, nós vivemos nesse contubérnio de acontecimentos. E há pessoas que não têm conseguido entrar nesse fluxo e permanecem à margem social, à margem dessa vivência, mas possuem inteligência, possuem criatividade e afetuosidade muito intensa, e estão à busca do que todo espírito eterno e imortal ele tem, que é uma busca de Deus. Esse divinismo, tal qual a planta que persegue sempre o sol, no fenômeno do heliotropismo, nós também temos a guisa desse paralelo, um divinismo, buscamos de alguma sorte, de algum modo, mas muitas vezes em caminhos equivocados, mas buscamos Deus, buscamos essa conexão daquilo que nos falta, daquilo que nos angustia, daquilo que nos atormenta, e vamos tentando buscar aqui e acolá, mais além, as coisas que podem aquietar, por assim dizer, a alma, aquietar o espírito, completar-nos, trazer alguns traços de segurança, porque nós ficamos muito desarvorados quando temos a sensação de que não estamos no controle da situação.
Se bem que acho que nunca estamos, mas a sensação de estarmos no controle das coisas, isso nos acalma. E quando o controle, a ordem parece fugir das nossas mãos, nós ficamos inquietos. Agora sim, vou tomar o raciocínio que eu não consegui anteriormente. Desde o Nilo famoso aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando amor, onde o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo, o dragão da guerra soberana, ruge, fere, destrói, se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Mas eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente. E eis que surge o Brasil, que valoroso avança, carregando consigo em láureas de esperança o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Soneto Brasil, de Olavo Bilac, na obra Parnaso de Além Túmulo de Chico Xavier. Estamos aqui, nessa aula, e peço a licença a vocês para exibir um vídeo que sintetiza um pouco das tarefas que a Ave Cristo vem realizando nesses 22 anos, que é uma tarefa de aprendizagem, porquanto não há um manual de procedimentos para estabelecer um núcleo de acolhimento e tratamento da drogadição. Considerando que o ser humano, primeiro, é muito complexo, extremamente complexo. O nosso consolo é que Deus é mais complexo do que nós, não é isso? Nós não conseguimos entender Deus, a não ser pelas traduções generosas que Jesus nos faz de Deus. E ele fez isso também quando disse que Deus é Pai. Isso talvez nos explica muito mais Deus do que qualquer outra filosofia mais profunda. Então vamos passar a essas imagens, e lembrando que é por essa mesma razão, dessa complexidade nossa, que levou o poeta Fernando Pessoa a dizer: quantas almas nós temos? Não é isso? Quantas almas nós temos? Quem sou? Acabei de... Grupo de Acolhimento, Amparo e Autodesenvolvimento. Isso é uma ferramenta extremamente precisa. É uma ferramenta cirúrgica que vai desenvolver essas complexidades. E a drogadição, ou os vícios humanos, se instalam nos nichos, nos desvãos dessas complexidades. Por isso que o tratamento dos vícios humanos, em especial da drogadição, precisa considerar essa complexidade. Se nós não considerarmos a complexidade humana, como nós vamos reordenar uma estrutura espiritual, psicológica, humana e social que está atormentada? Nós temos que considerar essa plataforma. Senão nós não vamos ter como edificar um programa terapêutico. Não temos como fazer uma intervenção precisa, que tenha um mínimo de afetividade de resposta. Porque se nós não temos a base, o conhecimento dessa base para fazer as intervenções que cada qual reclama, precisa e espera, nós não temos a resposta. Não tem êxito. O sucesso é muito pequeno. Por isso que é muito desânimo. Nossa, a dependência de drogas é incurável. Nossa, mas ninguém se recupera. Não, eu nunca vi ninguém sair das drogas. Então, essa desesperança, que precisa ser corrigida. Porque quando nós... A doutrina espírita nos permite isso, esse olhar de conjunto,
em que nós vamos identificando caminhos. E quando não há caminhos, nós vamos fazer esses caminhos. Claro. Caminhante. É preciso caminhar, mas não há caminho. Se não há caminho, nós podemos fazer esses caminhos. E só se faz caminho caminhando, não é? Do poeta espanhol.
Bem, retomando então nosso trabalho desta manhã, vamos falar sobre a gênese e o tratamento da dependência de drogas. Qual seja a origem destas condições que impõem sofrimento e gera muito desconforto, engessa o futuro, nos dissocia das pessoas que nós gostamos e nos mantém cristalizados nesse processo de espiritualização. Então, reunimos aqui exatamente, deixa eu tirar um pouquinho. Reunimos aqui nestas condições, nos desculpe de fazermos uma abordagem um tanto como se diz, de completude. Não queremos tornar nada complexo do que já é, mas nós colocamos aqui especialmente a nossa origem, no intuito de quando nos defrontarmos com uma pessoa que está ali relatando uma dependência de algo que lhe traz infelicidade, que lhe atormenta o espírito, termos uma visão de totalidade do indivíduo. Porque nós desenvolvemos tantas especialidades, que nós esquecemos do todo. Né? Então hoje nós vemos a ciência trabalha assim, porque há tanto saber, há tanto conhecimento, que cada qual é especialista num determinado tema. E o conjunto fica sempre perturbado, sob o risco de se tratar muito bem de uma particularidade do indivíduo e esquecer da outra. Né? As especialidades vão desde o rim esquerdo ao rim direito, né? Então, não é isso? Uma brincadeira apenas. A trajetória do espírito. Leon Denis, ele coloca assim, que o princípio espiritual dormia na pedra. Um dia ele sonhou no vegetal, mas além ele recebeu uma promoção e se agitou no animal e depois acordou e despertou no homem. Essa é uma das sínteses mais fantásticas que existe e que nós não podemos esquecer, trazer para o contexto do nosso entendimento de hoje. A consciência humana. É claro que foi nas repetidas idas e vindas das reencarnações, que foi sendo plasmada, foi sendo construída, foi sendo edificada a nossa consciência, ou seja, a consciência de que eu existo, da minha individualidade, do que eu sinto, do que eu percebo, do que eu escolho, é a minha consciência. Por muito tempo, obviamente, nos reinos inferiores, nós funcionamos apenas por automatismos. Agressividade, desejo de comer, desejos ligados à reprodução humana, autodefesa, coisas mecânicas, que não havia uma necessidade de pensar, de refletir e depois escolher. Então nós temos uma estrutura complexa hoje. Nós guardamos ainda um acervo extraordinário dos nossos instintos.
desta história espetacular dos reinos inferiores que ainda existe conosco. E isso não está no corpo, não, está no perispírito. Aliás, o perispírito, essa formação humana que nós conquistamos hoje, foi graças a todos os mergulhos que fizemos na vida corporal. Então, hoje nós conquistamos o direito de pensar, de refletir e de fazer as nossas escolhas. E nós estamos brigando ainda com os instintos, que não tem reflexo. Tem desejo e pronto. Eu quero. Mas nós aprendemos que nem sempre devemos querer. Mas aprendemos que muitas vezes devemos adiar certos quereres, certos desejos. De outras vezes é preciso entender que a esta altura da nossa evolução já não faz parte certas satisfações dos instintos humanos. Então estamos aí nessa zona cinzenta. Ora, nós lembramos da nossa meta, não é isso? A meta da reforma íntima, talvez da estruturação íntima. Mas ainda somos acossados pelos instintos aos quais nós estamos condicionados nas vivências que tivemos pretéritas, das quais nós não conseguimos nos desembaraçar, ainda porque faz parte desse processo maravilhoso que é a evolução do espírito eterno e imortal. Mas Deus é extraordinário, não é isso? Onde é que está escrita a sua lei? Ele escreveu dentro da nossa consciência. Não escreveu na pedra, nem na gruta, nem no pergaminho, e assinou. Aqui estão as minhas leis. Deus assinou a sua lei, o seu código, a consciência de cada um. Ninguém, absolutamente ninguém, se aparta destas leis. Os espíritos da codificação kardeciana foram claros quando Kardec os indagou. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por isso é que a gente às vezes perde o sono. Porque o nosso desejo vai para um lado, mas a lei de Deus manda outro. Mas nós não somos um indivíduo? O que é um indivíduo? Alguém indivisível. Mas parece que não é bem verdade isso tudo. Somos indivisíveis. Sim, somos um indivíduo, somos pessoas. Mas nós funcionamos em duas instâncias, em dois departamentos. Um departamento é esse, do inconsciente, dos arquivos do pretérito, dos instintos. E o outro departamento da consciência, da nossa consciência do agora, do hoje, dessa existência. E de uma arquiconsciência, ou de uma superconsciência. Onde está lá? Os códigos de Deus que deve reger essa confusão toda que é o ser humano. Não é isso? E quando nós temos essa lei de Deus, e quando nós vamos conhecendo pelas letras da doutrina espírita que a nossa marcha é longa, mas que devemos permanecer nela, ainda que às vezes nossos passos sejam mais lentos. O importante não é a nossa velocidade no périplo existencial. O importante é que não desertemos desse caminho, dessa verdade, dessa vida. Não é isso? E Jesus sabia que ele instalaria um conflito no coração humano quando ele trouxe a sua doutrina.
Porque a doutrina de Jesus é extremamente audaciosa. Fala da lei do amor. Ele teve a coragem de falar, mas a coragem de viver e de dar exemplo. Amai-vos uns aos outros. Não é isso? É uma meta muito distante de nós. Talvez se ele fosse mais, como é que chama? Mais proporcional ao nosso estado de evolução, ele poderia ter dito: tolerai-vos uns aos outros. Não é isso? Parece que seria mais fácil, ou menos difícil. Mas ele colocou uma meta bem distante, porque ele já veio, trouxe o serviço completo, não deixou faltando nada. Não é? E daí, ele fala o seguinte: não penseis que eu vim trazer a paz ao mundo. Eu vim trazer a espada. Vim trazer o fogo e tenho pressa que ele se acenda. E o que é isso senão a nossa consciência do ponto em que nós nos achamos e dessa meta crística que ele nos deixou? É uma distância muito grande. E é justamente quando a gente dá uma olhada lá naquele horizonte dessas metas que gera angústia. É essa distância, esse desconforto dessa consciência do que somos, de quem somos e o que precisamos ser. E essa angústia aumenta mais ainda quando nós fazemos essa fotografia do hoje e percebemos o que deveríamos ser e não somos. E essa angústia vai aumentar um pouco mais se há negligências da nossa parte, se deixamos de fazer. E essa angústia tem até nome: culpa, um sentimento de culpa. Uma autoacusação, um autodesapreço, porque nós não estamos caminhando nas condições que podemos caminhar, que devemos caminhar. A reencarnação. A reencarnação, ela apaga, sem dúvida alguma, os dados históricos, onde vivemos. Quem fomos nas vidas passadas. Há um apagão da nossa ficha histórica, da nossa consciência atual. Mas não existe apagão da nossa memória emocional. Não dá para apagar isso. Portanto, o nosso jeito de ser e de nos expressarmos hoje, nossos sentimentos, nossas tendências, são exatamente todo o acervo das vidas transatas, o que trouxemos até aqui. Então a reencarnação não apagou nada, apagou o endereço onde nós moramos. É uma espécie de devedor que fez alguma confusão em algum lugar, muda de nome, muda de cidade e quer começar uma vida nova, um nome limpo, não é? Nesse Brasil, se mudar de estado, você pode tirar outro RG, não é isso? Então é isso, mas ele vai continuar com medo, com a consciência de que deve, da consciência que alguém pode encontrá-lo. É mais ou menos guardada as proporções. Então nós estamos aqui com nome diferente, com RG novo, não é isso? Até uma dádiva de envergar um outro rosto. Como se fizéssemos uma cirurgia plástica, estamos novos, mas os nossos sentimentos não mudaram. A partir daí, então, nós temos exatamente
Um conjunto de aprendizagem, de experiências que fazem de nós o que nós somos hoje. Nessa plataforma é que nós vamos apresentar às pessoas que têm os seus vícios humanos. Vocês viram? São vícios humanos. Por isso, não importa qual vício, se este, aquele ou outro, todos são humanos. Por isso, ninguém há que se envergonhar do seu vício, da sua dependência, porque se está com alguém, é humano. Não é da pessoa, dela, é humano, é da humanidade. E que se ela se demorou naquele vício, amanhã ela pode não estar mais ali. Há uma estrutura gigantesca que nos espera. Uma simples adesão. Jesus esteve sempre aí. Há 2000 anos, ele trouxe o seu painel de renovação. Essa estrutura esteve sempre aí à nossa disposição. E nós estamos indo e vindo nas reencarnações. Às vezes, de baixos teores vibratórios, como alerta Emmanuel. Então, é uma questão de adesão. De adesão. Há uma síntese do Evangelho que diz: é preciso perder a vida para que nós a encontremos. E perder a vida é se despojar. Despojar das quinquilharias que não servem, mas que ainda nós somos atrelados, tão somente pelo simples fato de nos sentirmos, abre aspas, seguros. Porque o nosso condicionamento está longe da eternidade. O nosso condicionamento é para agora, para o hoje, para o já. Agora. Então, quando vêm as angústias, e elas vêm, e ficam aí no canto da alma, destilando lá as suas amarguras, nós precisamos, então, de alguma coisa para calar esse tipo de dores, muitas vezes inauditas, não dizemos. É nossa. Às vezes expressamos de maneira indireta essa dor. Quando ficamos mal-humorados, como se dissesse: dá licença, deixa eu passar com a minha dor. Não é isso? Também canta assim Maria Bethânia. Uma cantora que expressa muito sentimento. Nesse sentido da nossa conversa emocional, porque ela está um barulho emocional. Eu ouço esse barulho. Mas depois vocês vão falar, que eu quero ouvi-los também. Nós precisamos calar essas dores, mas não pensamos nessa adesão ao Cristo, nessa adesão de espiritualidade. Nós queremos já. Então precisamos de recompensa. Então, se há uma dor, que se eu comer um tablete de chocolate, vai me fazer tão bem, deixa que ele vai fazer tantos estragos aqui e acolá, e que vai me dar enxaqueca, ou que vai ampliar as calorias, mas a minha dor é tão que eu preciso do chocolate. E eu como chocolate. E naquele momento se faz uma catarse. O sabor do chocolate, o doce, é como se fosse uma carícia para a alma. E você come o chocolate, e você esquece que aquilo lá possa te fazer algum tipo de mal.
Mas assim que você terminou de comer o chocolate, e às vezes, discretamente, você até retira alguns resíduos das pontas dos dedos, que sobrou ali, alguns resíduos que não pode se perder, talvez seria a melhor parte, não é isso? Isso nos remete lá na floresta, não é? Quando lambíamos alguma coisa, alguma refeição, ou lambíamos a cria, sei lá o quê, e ficamos em paz. Porque fugimos dessa consciência, fugimos dessa cobrança, fugimos desse esquema social que nós vivemos. Mas nós moramos nessa casa que se chama alma, com seus departamentos, e temos que subir à consciência. Essa plataforma, todos nós estamos nos olhando uns aos outros. Vocês olham e avaliam e julgam. Isso não é confortável. Quando tem olhares de aprovação, estimula e a gente vai em frente, não é? Mas quando há olhares inquisidores, olhares de acusações, e eu acho que eu vou comer mais uma barra de chocolate, porque aqui o negócio não está bom. Vocês estão entendendo como é que nós flutuamos, nós oscilamos? Coisas do Espírito. É essa abordagem que nós precisamos ter, sentir e aplicar para poder fazer uma intervenção que tenha uma resposta, que tenha uma solução, que tenha retorno, que tenha a efetividade. Porque no campo da alma, quando alguém procura, estende a mão e não alcança essa mão, ela apenas passa no vazio. O indivíduo diz, ele não sabe me entender. Ele está em Júpiter. Eu estou falando de algo, ele está falando de outra coisa que, para mim, isso é inatingível, inalcançável. Então é isso. É nessa plataforma que a gente vai conversando. O Espírito... Nossa, nós ficamos... Vou fazer uma correção aqui. Eu não vou fazer correção, não. Vamos deixar... Eu errei aqui. Espírito, espiritismo, aparelho psíquico. O que interessa o desenho aqui embaixo? Freud, ele fez a simbologia apenas para representar esse iceberg. A parte submersa seria, então, o nosso inconsciente. Onde estão nossos medos, nossas pulsões, os nossos instintos, desejos, agressividades, os recalcamentos, aquelas coisas que nós dizemos que é só nossa, que nós não exteriorizamos, não verbalizamos, mas nós fazemos projeções. Quanto mais perturbado for isso aqui, mais silêncio nós vamos ter lá em cima. Mais silenciosa será a pessoa. Ali é a parte da consciência, do raciocínio, da percepção, do pensamento, das nossas lembranças. Então, temos até no cérebro um marco desta estrutura, que é a estrutura do espírito. Freud a chamou de aparelho psíquico. Os espíritos da codificação disseram, não, isso é o espírito. O que Freud chama de inconsciente, se a gente substituir pela palavra espírito, resolve tudo. Ele está falando da mesma coisa, com nome diferente. Então, esta parte do cérebro, a parte frontal, é onde nós processamos as informações, onde fazemos os processos de escolhas, reflexões, tomadas de decisões. É exatamente essa parte frontal. Na parte mediana do cérebro, nessa direção, mais no meio, já é o campo emocional, onde situa a glândula pineal, tão bem explicada por André Luiz, como as projeções mais importantes da alma se concentra na pineal. Através dela é que percebemos o entorno espiritual. É através dela.
que percebemos esse entorno. Então, nessas viagens todas que nós fizemos, as pessoas conservam, nós conservamos, no arquivo da alma, as nossas aquisições, os nossos progressos, nossas lembranças, nossos amores. Mas também uma boa parte ainda é sombra, ainda é conflito, ainda são sentimentos de culpas, fatos que não lembramos o fato, mas o estrago emocional que ele produziu continua irradiando daquela base que nós vimos para fora. Vamos falar em termos de perispírito. Então, os arquivos do nosso perispírito, os arquivos da alma, eles vão irradiando para o nosso cérebro. O que chega aqui, na parte frontal, nós vamos decodificando, vamos costurando, integrando. Eu tenho medo que eu não sei de onde vem, por exemplo. Nada me ameaça, mas eu sinto medo. E eu olho, não tem nada que possa me ameaçar, mas esse medo é persistente. Ele existe, e ele é real. E tem que ser tratado. Agora, ele é real por quê? Porque a matriz do espírito é que tem esse sentimento de medo. E ele se propaga e se irradia e chega na estrutura do meu espírito. Eu também estou percebendo esse medo na parte emocional. E aqui eu tento entender, eu não sei de onde vem esse medo, só sei que é real. E a pessoa vai reagir com o entorno, com as pessoas, como se aquele medo fosse verdadeiro e real. O que poderia ser chamado de delírio, mas não é. São expressões que irradiam do centro da alma e que pedem correção. Então a reencarnação funciona para Deus exatamente como uma psicanálise divina. Estou aqui, na presente existência, tenho um apagão do meu histórico, dos fatos, dos acontecimentos, do meu RG do passado, mas o pulsar emocional, a oscilação, o fluir e o refluir da alma é o mesmo. Se é perturbado, se a energia é perturbadora, deságua de maneira perturbadora e eu vou reagir de maneira perturbadora, com oscilação do meu humor, ou com agressividade, ou com medo, ou com meu silêncio. Ou com meu jeito desabrido de ser, de mando, de comando, de controle. É a expressão da alma que se manifesta nessa instrumentalidade. Mas que também nós podemos mandar recados, contra-recados, porque ninguém está obrigado a conviver com essas oscilações. Então nós buscamos uma educação, buscamos a cordialidade, a urbanidade, a cortesia da convivência. Mas há pessoas em que essas oscilações são tão intensas que elas não conseguem perceber de maneira como percebemos e administramos e encolhemos, ou ficamos silenciosos, ou entristecemos. Elas expressam isso. E quando essas pessoas encontram casualmente algo que possa ser uma barra de chocolate, mas como uma bebida, e ela toma aquilo e sente um alívio imediato, ela diz: esse chocolate é muito bom, mas ele faz isso, para mim é bom. Essa bebida é muito boa, mas ela causa problemas no fígado, no estômago, no coração, para mim é boa.
E ele vai dizer mais lá na frente, eu preciso. Eu preciso dessa barra de chocolate, eu preciso dessa bebida, eu preciso desta ou daquela droga. Ele justifica, eu preciso. Já num processo de ficar em paz com ele. Ele não usa por um deleite, por um prazer. Ele usa porque ele precisa. Numa fotografia dele, ele precisa mesmo. É a verdade dele. Por isso que precisamos dessa plataforma do Espírito Eterno e Imortal para conversar. Porque quando estabelecemos uma comunicação, que falamos agora há pouco, ali com os amigos, né, de Maringá, a comunicação é fundamental. E quando duas pessoas falam, mas não se comunicam, não tem efetividade. Agora, quando nós ouvimos uma pessoa e estabelecemos uma comunicação espiritual, uma comunicação emocional, forma-se o vínculo. O indivíduo tem vontade de retomar a conversa, ou de prolongá-la, ou de voltar outra vez para o tratamento, para o acolhimento que vocês organizam aqui. Então, a Casa Espírita precisa dessa plataforma. Aqui é a Universidade do Espírito. Assim, precisamos falar da psicologia do Espírito, que verte em abundância da obra objetiva, que é o Livro dos Espíritos. Quando há psicografias, há subjetividades do espírito e há que estão permeadas por subjetividades também do médium. Mas a obra kardeciana, escrita por aqueles processos mecânicos, está ali isenta de qualquer subjetividade. Portanto, uma obra objetiva que verte do mundo espiritual com todos os marcos das ciências humanas. Então é esse lado sombra que nós conservamos, que nos envergonhamos. E que quando fazemos esse mergulho na busca da satisfação, quando a pressão da consciência está tão alta, há um mecanismo como se fosse de defesa. O indivíduo volta, faz um mergulho no seu passado espiritual. Deixa que os instintos falem. Talvez da agressividade, ou na satisfação dos instintos, do comer, do beber, do relacionamento sexual. E se foge disso. Aí depois tem que voltar à realidade e retomar o curso da vida, e às vezes carregamos sensações de culpa. E assim nós vamos oscilando. Não é? No entanto, nós precisamos entender que nós estamos no processo evolutivo e ainda é natural que sejamos sombras. Claro que temos luz também. Opa! Isso é uma declaração do Cristo. Vós sois deuses, mas, olha, brilhem. Brilhem-se. O processo, o caminho está aí. O caminho, a verdade, a vida está aí. Aquele serviço completo Jesus deixou. E agora espera que a gente faça a trajetória e brilhe. Então somos sombras. E os espíritos que vertem as suas togas alvenitentes, demonstrando saber, experiência, renúncia e, sobretudo, amor, são presentes de luz. São luzes. Mas tiveram um passado de sombras. Não é isso? E nós vamos ter um futuro de luz. Não é uma equação? Hoje nós temos um presente de sombra. Nos envergonhamos quando damos aso ou damos vazão às sombras instintivas. E achamos que, nossa, eu não estou pronto para a tarefa, não estou pronto para o trabalho. É um pensamento muito infantil.
Nós não vemos nas páginas do Evangelho nenhuma acusação de Jesus contra ninguém, mas nós acusamos uns aos outros. Ressaltamos as suas imperfeições e nós também nos culpamos muito. Por isso, não devemos envergonhar-nos do nosso lado sombra, dos arquivos que estão para serem corrigidos nessa integralização do hoje, da nossa consciência de hoje. Com a consciência de hoje eu aprendo, avalio, faço escolhas, enquanto vou sentindo as emoções que pedem correção, que pedem ajuste, ou emoções saudáveis, de afeto, de amor, de paixão, de cuidado, de zelo, de fraternidade, que evola também dos centros da alma, porque já aprendemos isso também. Então é nós que vamos dar direção a essas forças aí. Bem, estamos avançando e agora sim, de tudo isso que nós falamos, essas oscilações, essas inquietações, é claro que a ciência terrestre faz as suas pesquisas. E elas nomeiam de transtornos emocionais ou transtornos psiquiátricos. Para nós, não significa doença mental. Até mesmo para a psiquiatria atual já não se fala em doença mental, porque a doença mental nos remete a uma ideia de que o cérebro tem um defeito. Anatomicamente ele deve ter um defeito, a gente imagina isso. Mas os transtornos emocionais ou os transtornos psiquiátricos, eles servem para classificar os tipos de reações que as pessoas têm. Seja a euforia, seja a depressão, as manias, as neuroses. Então eles vão classificando com aquela sopa de letras que a gente já vai fazendo já um caldo aí, né? TOC, transtorno obsessivo compulsivo, TB, transtorno bipolar, a depressão, TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. São tantas coisas que o Espiritismo é obrigado a ver, interpretar e compreender à luz do que já disseram os Espíritos há séculos atrás. Não é isso? Então, é essa grandeza do Espiritismo que vê nas ciências contemporâneas a confirmação da codificação kardeciana, a confirmação, sobretudo, das descrições tão detalhadas do Espírito André Luiz a Chico Xavier, na obra No Mundo Maior. Há descrições extraordinárias sobre esse tema que estamos tratando, sobre a neurociência, os neurotransmissores, o cérebro perispiritual, o cérebro orgânico, essa conversa que existe entre um e outro por meio das substâncias químicas, dos impulsos elétricos. É uma conversa do espírito com o corpo. Começando do começo. Estamos preocupados com as manifestações dos transtornos ou das oscilações de humor na criança, no adolescente. São situações preocupantes que limitam o processo de educação, de socialização. A criança quer ficar mais reclusa, tem medo de ir à escola, tem medo de ficar longe dos pais, e não dorme à noite, são crianças nervosas. Mas, interessante, inteligência acima da média, criatividade incomum, e são crianças, são adolescentes afetuosos. Meu filho não tem nada, mas não gosta de estudar. Meu filho não tem nada, mas gosta de ficar no quarto fechado. Meu filho não tem nada, mas gosta de ficar horas e horas na internet. São as queixas mais comuns, não é? E há algo que nós não estamos falando. Há algo que nós não estamos vendo, que é a manifestação emocional. Angústias emocionais,
que existem. Mas como não são físicas, e a inteligência deles são ostensivas, a criatividade ostensiva e a afetuosidade é expansiva, passa despercebidas essas angústias. Porque nós somos ainda muito materialistas. Se há uma febre, nossa, precisa curar. Se há um tumor, vamos abrir, vamos extrair, suturar, cicatrizou, sarou, ótimo. Essa percepção, todos nós temos, e é tão comum. Mas a percepção da manifestação da alma, essa é mais difícil. Uma criança muito calada. É uma criança que está conversando muito interiormente. Está ouvindo muito interiormente. Não é quietinha, não. As pessoas, quando muito caladas, é que estão conversando muito com elas e elas estão voltadas, a sua energética espiritual está voltada para si. Por isso que ela não percebe o entorno. Por isso que ela não conversa, não se dirige, não se comunica exteriormente, mas se comunica interiormente. Ou se comunica com o mundo espiritual. Inconscientemente se comunica. Como separar os nossos pensamentos dos pensamentos dos espíritos? Dessa humanidade, que não está no além, está aqui, permeando conosco. Sentem como nós, desejam como nós, e querem reviver na Terra como nós. E as nossas emoções, que se manifestaram lá naquele endereço, lá não sei aonde, querem se manifestar aqui também. É aquele devedor que se saiu bem porque mudou de endereço, mudou de nome, etc. Ele vai fazer mais alguns negócios, se enriquecer ilicitamente e vai embora para outro lugar. São tendências da alma que querem se reproduzir. O Dr. Jorge André, médico psiquiatra, fala muito disso. Que justamente aquela tendência mais perturbadora da alma, que quer repetir-se, é essa que merece ser cuidada. Não negada, não ignorada, mas cuidada, acolhida, fazer as pazes, no sentido de entender, compreender e vir a ser e transformar. Fingir e ignorar não vai resolver o problema. Por isso que é preciso entender, admitir o lado sombra. Admitir nossas imperfeições. Por admiti-las, nós estamos tirando a força delas. Porque quando tentamos ignorá-la ou deixá-la sob o tapete, nós estamos lutando. E toda vez que nós lutamos, há uma energia que gera ansiedade. E eu digo não com a minha consciência. O instinto de sim, é essa luta, como se fosse enchendo uma represa, e vai ter um momento que ela vai fazer o deságue. Ela vai transbordar. É no transbordo que o indivíduo vai lá e eu preciso do chocolate. Eu preciso. E ele faz o deságue. Fez o deságue, acabou a ansiedade. A energia extravasou, repetiu-se, exteriorizou. Aí, puxa vida, não deveria ter feito. Fui fraco. Deveria ter resistido, não resisti. Nunca mais. É a verdade dele. Nunca mais vou usar drogas, nunca mais vou beber, nunca mais vou comer chocolate. É a verdade dele. Honesta, daquele momento. Mas, passado um ciclo, um determinado ciclo, aquela represa vai enchendo de novo. E ele diz, não, estou no controle. Não. Mas eu continuo enchendo. Não. Dali a pouco ele diz, eu preciso. E aí a história se repete. Por isso, o primeiro processo de socialização da criança é fundamental. André Luiz ressalta essa importância. Até os 7 anos, 8 anos de idade, chamada da primeira infância. É a chegada
das emoções. A conversa, entre aspas, da criança, desde o útero materno, é totalmente emocional. É pelas emoções que elas entendem, que elas compreendem. Por isso que até as brincadeiras que a gente faz com as crianças, sem considerar a parte emocional, é um desastre muitas vezes. Nós não entendemos ainda que ali tem um espírito retomando a existência. E que por muitos anos, até a pré-adolescência, ele vai funcionar pelas emoções. Por isso, a aprendizagem de valor, de sentimento, de pegar a criança, de fazê-la sentir que é amada. O Jacques Lacan que diz, não basta dizer que ama, é preciso confirmar esse amor. E ele diz uma coisa tão interessante, que só uma outra consciência é que pode confirmar uma outra consciência. Coisa de Deus. Nós detestamos ser ignorados. Nós queremos ser percebidos, porque é uma maneira da gente dizer, eu existo. Eu existo. Lacan vai mais além, diz que nós somos desesperados, estamos tentando a todo tempo provar que nós existimos, pelas nossas expressões. Então, quando encontro alguém, e aí, Fernando, como vai? Olha, você está bem e tal, faço alguma referência, estou dizendo, Fernando, você existe. E ele se sentiu reconhecido. Que poço de carência nós somos. Onde está escrita a lei de Deus? Não é isso? Na consciência. E esse déficit de afeto que nós temos, enquanto ele é manancial de tudo isso, então nós procuramos nas pessoas, se não as encontramos. A busca será em coisas. Estamos buscando Deus, de alguma sorte, mas muitas vezes por caminhos equivocados. Porque esses caminhos equivocados são mais imediatos. É rápido. Não estamos fazendo apologia das drogas. Longe disso. Mas é muito difícil convencer ao dependente. Sem a plataforma da linguagem dele, a partir dele, para que ele possa ter coragem e pensar, não, eu posso sair. Porque ele acredita que não consegue sair das drogas. Toda vez que a angústia chega lá em cima, ele usa a droga e passa. Mas passa o quê? Essa angústia que não dá para se traduzir. Essa dor humana. Como se fosse um trator triturando o peito do indivíduo. E ele usa a droga e aquilo acalma. Claro que dali a pouco ele vai precisar de mais. Claro que ele tem toda uma série de almas que o perseguem. A segunda socialização é exatamente na família, a saída. Na adolescência, claro, chega o momento das experiências próprias, de conferir as aprendizagens. E o indivíduo, o pré-adolescente, a partir dos 12, 13 anos, o indivíduo ele tende a buscar a sua autoafirmação. O que eu posso? Eu quero controlar. Né? Se bem que hoje está muito difícil de dividir isso, né? Não é isso? Especialmente as mães que lidam com suas crianças de 2, 3 anos de idade. Meu filho, aos 3 anos de idade, toda vez pegava o carro na garagem para manobrar onde nós estamos indo. Sempre perguntou isso aos 3 anos. Né? Claro que agora isso é mais precoce ainda. Né? Escolhem as roupas, etc. Eles usam tablet, usam isso. E já estão tirando isso das crianças. Porque esse estímulo dessa tela, de som, de imagem e movimento, estimula e excita o cérebro de tal sorte, né, da criança de 2, 3 anos, quando ela entra na escola, que ela vai sentar aí e ver um giz e uma lousa e uma professora falando ali,
Ele não se interessa por isso. Isso é jurássico para ele. É jurar, mas espera aí, não quero isso. Ele vai dizer, eu não gosto da escola. Aí, ela não vai entrar nesse esquema e vai tirar nota baixa. Ah, seu filho não tem aproveitamento. Ele tem um olhar de paisagem, ele fica olhando aqui, mas não presta atenção. Não é? Ele não tem motivação, porque giz e lousa, não é? Ditado, não é? E ali? A criança não aguenta, não é isso? E nós estamos nessa confusão, né? Dessas crianças entrar no fluxo dessa aprendizagem. É nesse momento dessas experiências que, onde houver uma oscilação maior de ansiedade ou de depressão, vai ter uma festinha aí de 15 anos, vai ter bebida. Esse que tem ansiedade, um pouco acima do normal, porque todos nós somos ansiosos, obviamente, se toma a bebida alcoólica, ele vai sentir muito bem. Eu gostei disso, eu estou me sentindo melhor. O depressivo, pelo período de excitação inicial do álcool, também vai gostar do álcool. Ele vai dizer que é bom, e já começa uma inclinação. É o começo do vício. Depois nós vamos entender por que há pessoas que bebem e controlam, outras que não conseguem controlar e se transformam em alcoólatras. Isso tem um marco biológico no nosso cérebro, cuja matriz está no perispírito. Então, nós vamos falar aqui exatamente um pouquinho de cada um desses transtornos: déficit de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar, o obsessivo compulsivo, a depressão, o transtorno alimentar, o transtorno do sexo compulsivo, o jogo patológico. Vamos falar um pouquinho de cada, apenas para entender de que a neuropsiquiatria coloca nomes nas inquietações da alma e também busca medicalizar os casos em que a pessoa não consegue funcionar. A terapia espírita, a psicoterapia espírita, a terapia dos passes, ela ajuda, obviamente, a organizar o nosso mundo emocional, a vivência da busca de uma conduta saudável, ajuda a nos estruturar emocionalmente. Mas quando essas oscilações são muito intensas, há uma necessidade de buscar o aporte de medicamentos, que há medicamentos de ponta hoje, que ajuda a estabilizar o humor, estabilizar o temperamento da pessoa, para que ela possa funcionar. Não devemos dar as costas para a ciência e dizer, são remédios psicotrópicos, e não vou tomar isso, não vou tomar aquilo, não é? Mas o que é mais prejudicial? Tomar uma medicação que tem aprovação da Anvisa, que tem o controle, a receita médica, do que não funcionar. Não se dá bem no trabalho, não se dá bem na escola, não se dá bem na vida conjugal, nos relacionamentos de amizade. Então, essas pessoas sofrem muito. São essas pessoas que, quando conhecem algum mecanismo que as compense, que faz a compensação desse tipo de sofrimento, ela vai criar uma dependência, porque é um alívio que ela vai sentir-se. Por isso, a primeira etapa do nosso seminário, ela se encerra aqui para um breve intervalo, e nós retomamos em seguida, falando um pouco mais desses transtornos, e falaremos seguidamente a respeito do tratamento da drogadição, com base nessa plataforma exposta nesse primeiro momento. E o terceiro momento será a participação de vocês com sugestões, com algum caso que desejem relatar, para que a gente possa dividir com todos os nossos amigos que estão aqui presentes, que ilustram essa manhã agradável aqui em Apucarana, e também aos nossos internautas que nos acompanham. Até daqui a pouco.